Olá, meus amigos, sou o professor Galon de língua portuguesa e vamos fazer uma pequena abordagem acerca do estudo da crase. A crase, na verdade, ela é o resultado, é a soma, a contração de dois As. Um primeiro A que tem de ser uma preposição e um segundo A que tem que ser um artigo, sabendo que o artigo A tem como função acompanhar o seu substantivo. Daí porque a crase ela só pode acontecer diante de palavras que sejam do gênero feminino. Maravilha. Exemplo. Eu vou ter a preposição a e o artigo a na seguinte condição. Caminhões se dirigem à fronteira. Observem que fronteira é um substantivo feminino, que por consequência admite o artigo a. A fronteira está aberta ou está fechada. E o primeiro A, então eu tenho para cá, que é o artigo. Ó. Só que eu preciso de um segundo A que seja a preposição. E essa preposição, ela vai ser exigida por alguém aqui da frente. No caso, o verbo. Quem se dirige a algum lugar. O primeiro A daqui, mais o segundo A daqui, é que faz com que haja o fenômeno acraseado. Na verdade, é em obediência à própria definição. Crase é a soma, é a fusão e a contração, que são sinônimos de quem? Da preposição a exigida pela frente e do artigo a exigido por quem vem depois aqui. Olha um outro exemplo. O texto faz referência, só que quem faz referência a alguém, a alguma coisa. Então a preposição, ela já está aparecendo aqui. E eu preciso de um segundo A que seja um artigo, sendo que ele aparece aqui, olha, as conquistas foram obtidas com trabalho. Então, o artigo para cá e a preposição para cá, A mais A, crase A. É um fenômeno tranquilo a ser verificado. De formas que para eu poder crasear, preciso ter preposição pela frente e o artigo para o que vem depois. Aqui é que surge o seguinte: não há crase com verbos transitivos diretos. Ora, isso se mata também pela lógica, pela definição. Por que não tem crase com verbos transitivos diretos? Porque os verbos transitivos diretos têm a seguinte definição. São verbos que necessitam de complemento, mas sem preposição, né? Por exemplo, se eu digo assim, olha, os quadros retratam a dura realidade. Retratam, só que retratam o quê, né? A dura realidade. Eu só tenho um artigo. Por consequência, não há como crasear. Maravilha. Observada a definição da crase, nós caminharíamos para as impossibilidades. E as impossibilidades são assim chamadas por quê? Porque vão quebrar essa definição. Por exemplo, não há crase com palavras masculinas. Está na cara. Não tem o artigo a. Não tem crase antes de verbos. Não tem crase com pronomes pessoais, indefinidos, demonstrativos, esta e essa. Não tem crase com a na frente do uma sendo preposição. Por quê? Teríamos duas preposições. Não tem crase, e a regra mais importante talvez seja essa, não tem crase se o a estiver no singular, e a palavra que vier depois estiver no plural. Por que não tem crase singular com plural? Porque se o substantivo está no plural e o a estiver no singular, é uma prova inequívoca de que esse a, ele não pode ser artigo. Porque eu não diria a plantas floresceram. As plantas, o artigo acompanha o seu substantivo. Maravilha. Então veja, antes de masculino não, antes de verbos não, antes de pronomes não, antes de uma preposição não, antes, no caso de singular com plural não, e aí nós vamos à parte final. Não tem crase depois de uma preposição, impossibilidade. Não tem crase entre palavras repetidas, cai pela impossibilidade. Na verdade, a impossibilidade é o quê? A impossibilidade é a não obediência à definição de crase. Então, o que fica mais importante é o seguinte: tende a chegar aqui, ver se puxa a preposição a. Por exemplo,
em resposta à desatenção pública. Em resposta a quê? Preposição. Atenção, artigo, a mais a crase a. Uma atenção especial, verbos transitivos diretos não, a partir dali, obedecendo à definição, e nós partamos então para definir questões relativas à crase. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.